Padre causa escândalo no dia da sua ordenação sacerdotal. Dá uma olhadinha nesse vídeo agora. Pode ser que a muitos de nós ainda não acostumamos os ouvidos, mas o Senhor nos ensinou que se uma lei não leva ao amor, não é de Deus. Pode ser cambiada, pode ser trocada, pode ser melhorada. Assim que Deus é amor para todos, todas e todes. Agora que você viu esse vídeo, eu coloquei ele no meu Instagram, em menos de 24 horas o negócio pegou mais de 200 mil visualizações, teve muito compartilhamento e muito comentário indignado do povo católico vendo uma atrocidade dessa, uma aberração dessa. Mas eu gostaria de comentar com vocês alguns pontos para nós meditarmos o que aconteceu aqui. Bom, o padre usa uma linguagem neutra, né, uma coisa abominável, extremamente imoral, segue um monte de perfil da esquerda e um monte de perfil de homossexualidade, de tantas outras coisas assim. É uma coisa muito difícil, de uma calamidade horrível o que nós vivemos atualmente na Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a primeira observação que eu gostaria de fazer para vocês aqui agora é que tudo o que nós pregamos sobre questão de infiltração comunista dentro da igreja, dessa coisa de infiltração maçônica, que os caras querem perverter a doutrina, perverter a moral, mudar a liturgia da Santa Igreja e que muitas pessoas nos chamam de loucos, de retrógrados, de malucos, vocês não conseguem perceber os sinais que nosso Senhor Jesus Cristo permite que um vídeo desse sendo gravado e compartilhado para milhões de pessoas assistirem o que está acontecendo com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que já foi avisado há muito tempo, principalmente pelo Papa São Pio X na maravilhosa encíclica Na Pascendi Domini Gregi, ou na Humani Generis de Pio XII, e de tantas outras denúncias que são feitas. Agora veja bem, este sacerdote, celebrando a primeira missa dele, e muitas pessoas vieram me perguntar se a missa poderia ser se a ordenação dele poderia ser invalidada por ele cometer esse absurdo diante do bispo na sua primeira missa, e se isso poderia acontecer de ser invalidada. Eu não sei no direito canônico o que significa isso, mas uma coisa eu sei: eles não têm mais medo das autoridades eclesiásticas. Ele não tem mais medo de falar isso diante de um bispo. Por quê? É óbvio, gente, não há punição. Um sacerdote fala a verdade, prega contra o inferno, prega contra a homossexualidade, arrebenta com o pecado, ele corre risco da cabeça dele ser colocado num prato pelos próprios superiores deles. Então eles têm que ficar fazendo curva para falar verdades, e ainda quando vai falar a verdade, pergunta pro povo da paróquia: ninguém está gravando, não transmite isso pela internet. Por quê? Porque tadinho do padre, ele sabe que aquilo pode prejudicar a vida dele. E agora, um cidadão como esse, comunista até a tampa, manchado de vermelho até a tampa, com uma doutrina pérfida, com uma moral pérfida, não tem medo diante do bispo de falar nada. Por quê? Porque não há retaliação, porque não há nenhum tipo de punição. Essa falsa misericórdia que permite que um homem desse, que deveria ser um pastor, que vira um lobo devorador de ovelhas, vai para uma paróquia e começa a pregar todes para o seu povo. Entendeu? Eu acho que aquilo que o padre Paulo Ricardo disse há muito tempo, que a igreja do Brasil não precisa de conversão, precisa de excomunhão, nós vamos à materialização concreta disso nesse vídeo que vocês viram agora, né? Então faz um monte de coisa errada, não são punidos, e aí pensam que a igreja católica é a casa da mãe Joana. Aí um vai vendo o exemplo do outro e nem pelo menos aquele medinho fica. Não, vamos arrebentar. A igreja é nossa, nós vamos transformá-la. Agora me responde uma coisa, perdão gente, você como pai, você como mãe ou até avó, sejam muito sinceros comigo, eu até gostaria que vocês pudessem comentar nesse vídeo aqui agora. Você que é católico, que tem amor pela alma do seu filho ou da sua filha. Eu tenho 5 filhos. Eu mudei de São Paulo para vir morar aqui no interior para protegê-los, colocando meus filhos numa boa escola católica.
Ralo pra caramba. Eu tenho problema de saúde, enfermidades terríveis, estou mais de 2 semanas sem postar vídeo no YouTube por causa de uma luta tremenda, trabalha pra caramba, paga convênio pra todo mundo, despesa, aluguel de casa, 9 funcionários, dá duro pra educar os seus filhos na fé, com disciplina, atenção, educação, foge do pecado, um monte de coisa. E aí tu vai numa paróquia e teu filho do teu lado escuta uma porcaria, um lixo desse na homilia e vem perguntar: pai, o que é todes? Eu nunca escutei falar um negócio desse. Como que esse negócio dessa lei divina que pode ser mudada? E uma catequese numa paróquia dessa, como você acha que vai ser? Vocês que conhecem aqui o meu testemunho, quantas vezes que eu não partilhei que uma vez nós fomos com o pessoal da catequese, da minha catequese, lá da minha paróquia Nossa Senhora de Fátima do Imirim, onde eu morava, em São Paulo. Pessoal tudo com camiseta do Che Guevara, do Karl Marx, cedo, cheio de cachaça dentro do ônibus, e que a minha catequista veio pular em cima do meu colo e falou para mim: faz um filho em mim. O que você acha de uma catequese com um pastor desse na frente, meu Deus do céu? Vai aprender o quê? Amar a Jesus na Eucaristia? A confessar bem os pecados? A amar a Cristo, a obedecer os mandamentos, a ter vida de oração, a honrar pai e mãe, a buscar uma vida santificada? Para que a graça de Deus nos dá, de Santo Tomás de Aquino? Para fazer o bem e evitar o mal. Será que vai aprender numa paróquia dessa? Numa catequese, numa paróquia dessa? Essas coisas? Vai aprender a fazer revolução. A cartilha ali é Marx, é Che Guevara, é Gramsci. É toda essa loucura comunista, maçônica que está infiltrada dentro da igreja. E graças a Deus Nossa Senhora já veio avisando tudo isso. Ainda bem que o Padre Gobi está no processo de beatificação, porque as mensagens de Nossa Senhora foram claras. La Salete, que é muito perseguida, Fátima e tantas outras. Olha que loucura. Eu jamais permitiria que um filho meu fizesse catequese numa paróquia dessa, e eu, como um pai com o mínimo de juízo, não permitiria jamais que a minha família pisasse numa igreja que tivesse um sacerdote dessa envergadura, mas muito baixa. Por quê? Porque Santo Afonso vai dizer: tal padre, tal paróquia. Agora a gente quer o quê? Um padre santificado, um padre com uma boa doutrina, um padre com uma boa pregação, que confessa o povo, que tem amor pelas almas. É o que nós vivemos aqui. Temos um ótimo padre aqui, estamos gratos e felizes em Deus. Mas agora esse lixo moral? E aí, vamos fazer o quê? Agora viram um vídeo, ele viralizou na internet. O que ele vai fazer indo lá para Bolívia? Eu já preguei naquele país. Eu voltei de lá assustado, porque se aqui no Brasil nós já vivemos dificuldades na fé, quando eu voltei de lá eu falei: meu Deus, tenha piedade do seu povo, misericórdia da sua igreja, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vão deixar? Sabendo que fala essa coisa, o que vai? Vai fazer uma correçãozinha? Será que ele vai mudar de vida realmente? Lá no meu Instagram eu deixei a página dele. E aí vieram me mandar um print de uma foto que ele colocou de um desenho de um homem beijando outro homem na boca. E aí, como que fica? Pelo amor de Deus, nos socorra, senhores bispos. Nos socorra, sua santidade, Papa Francisco. Vai deixar acontecer isso na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Tenha misericórdia das almas. Um sacerdote desse deve ser devidamente punido. Ele não pode subir no altar para fazer uma homilia. Pelo amor de Deus, isso é um escândalo. Isso é um escândalo. É um prejuízo para as almas. Agora, eu fico pensando, que dó da paróquia que este homem foi ir na Bolívia. Vocês que estão aí, intercedam. E ele faz parte de uma congregação religiosa. Ele trancou, claro que ele trancou o perfil lá do Instagram dele, deve ter reformado, ter tirado um monte de foto, mas print é print, viu? Print é print. Agora, eu fico com dó das pessoas que vão ir lá para a paróquia dele na Bolívia e vão aprender o evangelho de Satanás. Apostasia declarada. O que eu vou falar que é isso daí que ele falou? Que é uma beleza, que é bonita? Chamar de lixo é uma linguagem muito forte, você deve pegar leve. Pegar leve com isso? Vocês estão ficando loucos? Pegar leve com isso, pelo amor de Deus? Vocês têm noção da gravidade
desse pedacinho pequeno de vídeo. Os santos morreram mártires por muito menos do que isso. Olha o exemplo do diácono Lourenço. E aí tem pessoas que vão falar: ah, mas você posta esse vídeo e vai manchar a imagem da igreja. A igreja é santa, sem ruga, sem mácula. Eu não estou postando esse vídeo para manchar a imagem da igreja porcaria nenhuma. Isso é um argumento fraquíssimo. Isso daqui é aquilo que está em Efésios capítulo 5, versículo 11. E não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, abra a boca, denuncie o lobo. São Francisco de Sales, doutor da igreja: quando fores denunciar o lobo, denunciai-o publicamente e chamai pelo nome. É um povo covarde, é um povo que não luta pela fé, é um povo dominado pelo respeito humano. Vai ficar manchando a igreja, o pessoal vai ficar sem fé, vai sair da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Ludovico Pastor, que era um historiador protestante, escreveu um livro sobre a história dos papas. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se converteu escrevendo a história dos papas. Por quê? Porque ele falou: essa igreja só pode ser a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque com tantos podres dentro da igreja, ela tem que ser fundada por Cristo para permanecer de pé de verdade. Aí um homem viu o problema na igreja e se converteu. A nossa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no outro homem, que faz da carne o seu apoio. Eu não confio em homem, pode cair A, B, C, D. Eu estou ligado na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não me traiu, ele foi até o fim. Quando eu for levantado, eu atrairei todos os homens a mim. Ele deu até a última gota de sangue por mim e por você, para nos salvar. Ele não falhou. A igreja dele é esta, mas ele disse que junto cresceria o joio e o trigo. E lá em São Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? Quem lê a Sagrada Escritura está prevenido e não cai em apostasia. Não fica com essa coisa sentimental, ai meu Deus do céu, não. Tem que denunciar, sim, e manter firme a fé, manter coerente a fé, porque Jesus está no Santíssimo Sacramento, a graça continua sendo derramada, o sangue continua sendo derramado, os anjos estão aí, Nossa Senhora está aí, os santos estão aí. Mas o que nós leigos vamos fazer? Ficar quieto diante de um espetáculo imoral como esse? Que é isso? Larga a mão de ser covarde. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que ela queria estar viva na época do anticristo para testemunhar a fé. Se você não tem um amor enorme pela verdade e ao mesmo tempo você não tem um ódio pelo erro, a verdade do evangelho ainda não pulsa no seu coração. Porque o Papa Feliz III diz: não se opor ao erro é o mesmo do que aprová-lo. Tá cheio de pessoas que têm medo porque vai fechar a porta, porque vai ser perseguido, porque você tá ligando para isso? A tua vida ela precisa de reputação pessoal? Você quer ficar bem com todo mundo? Que é isso? Nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 10:22, sereis odiados de todos por causa do meu nome. O nome de Jesus é sinal de contradição. Quando você prega a verdade, você atrai ira, ódio contra a sua pessoa. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, São Paulo dizia: os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo haverão de sofrer perseguições, mas não podemos deixar de denunciar essas trevas, porque tem que se levantar um exército de pessoas que não aguentam mais essas coisas. Eu não aguento mais isso. Isso deve me criar uma ira santa dentro do meu coração. Eu tenho que ver isso. Isso daqui tem que dar uma explosão de um ódio dentro do meu coração, relacionado a quê? Ao que foi pregado, não a pessoa do sacerdote. Por ele nós temos que rezar. Mas eu não posso deixar isso, e por isso eu preciso estudar, eu preciso ir no Santíssimo Sacramento, por isso eu preciso estudar boas obras, buscar uma vida de fé. Por quê? Porque eu preciso ter aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia: contra fatos, e agora esqueci até o que Santo Tomás de Aquino dizia, depois você até escreve aqui, contra fatos não há argumentos. Eu preciso
olhar um fato desse, denunciar essa porcaria para não ter argumentos. Por quê? Porque isso daí é uma infiltração demoníaca dentro da Santa Igreja e nós devemos combater pela verdade, porque 2 Coríntios 13:8 vai dizer: contra a verdade não temos poder algum. E aproveite de todo o seu coração essa promoção que nós temos com esse kit em defesa da fé. Isso você precisa estudar. O Antiapóstolo, a infiltração comunista na igreja. Esse livro é um livro bárbaro, maravilhoso, para você entender. Outro livro para você ter esperança, O Fim Trágico dos Perseguidores da Igreja. Todos que tramam contra a igreja vão cair, ela vai ficar de pé. Esse daqui é um livro de esperança aqui, ó. Um livro de esperança e um livro de apologética, 150 respostas católicas aos 150 ataques protestantes. Está com um belo de um desconto. O link vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E aproveite, me siga lá no Instagram, porque esse tipo de postagem eu sempre posto primeiro lá, para depois fazer um vídeo aqui. Deus abençoe a sua vida e que Nossa Senhora nesse mês de maio guarde a sua fé. Salve Maria!